Vamos passar à segunda parte do nosso programa, que, segundo o nosso alinhamento, era apresentada pelo João Castanheira, que eu não sei onde se meteu. E, portanto, apresento eu para a gente avançar. E era ele que apresentava, porque sou eu que vou intervir. Na segunda parte, vou maçá-los com a leitura de um dos meus contos de terror. Este conto chama-se Vultos na Escuridão. E devo dizer, antes de começar, porque já tive a oportunidade de fazer uma leitura deste conto noutro local e noutras circunstâncias, e vou antecipar a resposta a uma pergunta que me fizeram, dizendo que este conto não tem absolutamente nada de autobiográfico. Embora esteja na primeira pessoa, mas não é pura ficção. Como verão, aliás, quando começar. Em criança, sempre fui de saúde frágil, magro e macilento. Coisa que se nota logo. Nota-se logo. Por mais que os meus pais se esmerassem e redobrassem em cuidados, nada conseguia fortalecer-me. Por serem pessoas de algumas posses e porque os muitos achaques que me incapacitavam claramente desaconselhavam a frequência de uma escola normal, sujeita às correntes de ar no verão e ao frio e à umidade no inverno, os meus pais arranjaram professores particulares que me ensinaram as letras e os números, a história, a geografia. Na biblioteca do meu pai, distinto médico da capital, encontrei muito com que alimentar a minha natural curiosidade e cedo devorei tudo e mais alguma coisa. Dos livros de viagens aos romances épicos, dos textos sobre as artes e as ciências, até às histórias de amor. Apesar do recolhimento que os meus pais me proporcionavam e quase exigiam, continuei sempre débil e, pelos meus 16 anos, acabei por contrair a temível tuberculose. Sabe-se lá como. Naquele tempo, a tuberculose era de facto um flagelo, com uma perspectiva de cura bastante reduzida. Pode, portanto, avaliar-se a aflição dos meus pais, principalmente da minha mãe, quando o diagnóstico se confirmou para além de qualquer dúvida. Buscando em todo o seu saber, o meu pai procurou medicar-me e robustecer-me para que eu conseguisse resistir ao terrível mal, mas o êxito dos seus tratamentos foi apenas moderado. Os conselhos dos muitos tratados de pneumologia que consultou e dos colegas com quem discutiu pormenorizadamente o caso apontavam num único sentido se se pretendia a remissão do mal, a mudança de ares, talvez mesmo o internamento num sanatório, num local reconhecidamente apropriado à cura dos tísicos, e o lugar mais conhecido era a longínqua Serra do Caramulo. Naturalmente, os meus pais, e mais uma vez com relevo para a minha mãe, não ficaram particularmente entusiasmados com a ideia. Por um lado, desagradava-lhes ver-me assim desterrado para longe de casa, numa idade que consideravam ainda demasiado tenra, em especial pela muita proteção de que usufruíra até ali. Por outro, isto de ir para um sanatório sempre era um estigma que dificilmente se apagaria da minha vida. Para além da evidente perturbação que o convívio com outros doentes, alguns porventura em fase terminal, não deixaria de me trazer, havia ainda o perigo do contágio com outras maleitas de que esses outros pudessem padecer e que me enfraqueceriam ainda mais. Por todos esses motivos, o meu internamento foi sendo adiado por alguns dias, um par de semanas, solução que tampouco era conveniente, por se perderem tempos inestimáveis para a minha recuperação. Ter de ir para o Caramulo ainda seria ao menos, pois a minha mãe poderia acompanhar-me e acudir-me no que eu precisasse, mas aquela coisa de me ir enfiar num antro de doenças é que não calhava nada. Se os ares me fariam eventualmente bem, o convívio com os outros doentes só me poderia fazer mal e atrasar a cura que os meus pais tão ardentemente desejavam. Lembro-me ainda, como se tivesse sido ontem, do dia em que o meu pai chegou a casa proclamando com ar triunfante: pronto, está tudo resolvido. O Joaquim, está bem de ver, era eu,
já têm onde ficar no caramulo. A solução do meu pai era simples. Falando sobre o nosso problema com uma pessoa amiga, esta pusera à sua disposição uma casa que possuía numa aldeia próxima da vila do caramulo. Eu poderia lá instalar-me com a minha mãe e com uma criada velha lá de casa, que me criara desde bebé, podendo obter-se localmente com toda a facilidade quem ajudasse na lida doméstica. Desse modo, beneficiaria dos ares da serra, sem me ver rodeado pelo ambiente malsão de um sanatório. O meu pai, por sua vez, ficaria na capital, de onde os seus muitos afazeres e múltiplas obrigações o impediam de se ausentar por períodos longos, mas procuraria juntar-se-nos sempre que possível. Assim ficou tudo combinado a contento dos meus pais. Eu, maçado como estava com a doença, pouco opinava. Queria ver-me bom de uma vez e aceitaria tudo o que me propusessem com esse objetivo. Poucos dias depois, partíamos para a serra. O meu pai foi-nos lá pôr, de automóvel, é claro, e ficou ainda um par de dias enquanto nos instalávamos. Depois, não houve remédio senão regressar à cidade e deixar-nos por lá. A casa onde nos instalámos, um pouco afastada da vila propriamente dita, tinha todos os confortos, numa época em que a maior parte da população local, residente em habitações humildes, espalhadas por pequenas aldeias nas faldas da serra, quase sempre ignorava os benefícios da luz elétrica ou do saneamento básico. Não sendo muito ampla, era contudo suficientemente espaçosa para que nos instalássemos confortavelmente e eu pudesse dispor de um quarto só para mim. Além do meu quarto, do quarto da minha mãe e do da Teresa, a tal criada, havia ainda uma ampla sala de jantar e uma pequena saleta. Mas o meu lugar preferido era uma grande varanda para a qual dava a sala de jantar e que se debruçava sobre as encostas da serra, perdendo-se a vista por aqueles vales fora que se estenderiam até à Serra da Estrela. Era na varanda que eu passava grande parte do meu tempo, sempre bem protegido da brisa ou de alguma ponta de umidade, por umas mantas que a minha mãe me deitava sobre as pernas e que me aconchegava ao tronco, receosa de que o ar vivo das alturas acabasse por se revelar demasiado forte para a minha frágil constituição. Durante a tarde, principalmente, ali me instalava, vendo as borboletas esvoaçar por entre as flores silvestres que despontavam de cores os campos inclinados e verdejantes, e os pássaros a saltitar de um raminho para o outro nas árvores que, de um e outro lado da casa, protegiam a varanda dos maiores rigores do sol com a sua sombra amiga. Depois, quando caía a noite, e a minha mãe, sempre zelosa, não me permitia que continuasse sentada ao relento, ficava muitas vezes instalado num cadeirão por dentro dos vidros, vendo o sol descer no horizonte até desaparecer por trás dos montes escarpados. Como se pode imaginar, os problemas de saúde que me afligiam não permitiam que eu desenvolvesse grandes atividades, menos ainda fora de casa, pois até a leitura de um livro, quando muito prolongada, acabava por me cansar. A minha mãe, coitada, bem fazia o que podia para me entreter e distrair, mas a verdade é que os dias passavam lentos e monótonos. A única coisa que me animava, e animava os meus pais, bem entendido, era o facto de pouco a pouco me ir sentindo um bocadinho melhor. Assim, para ali à espera que os ares da montanha me revigorassem, deitava a mão a tudo o que podia para ocupar o espírito, por forma a que os minutos, as horas e os dias passassem um pouco mais depressa. Uma das coisas com que me entretinha era inventar figuras nas silhuetas das árvores ao anoitecer. De um lado e de outro da casa, do lado da varanda, levantavam-se pinheiros e eucaliptos, altos e esguios, recortados contra o azul do céu e ondulando devagar ao sabor das leves brisas que naquela época do ano sopravam mansamente. Durante o dia, pouco me diziam, para além da atração que toda a vida tive pelas coisas da natureza. Quando, porém, a tarde chegava ao fim e a luz ia gradualmente diminuindo, escurecendo o céu e tingindo de negro o que até ali tivera cores ricas e variadas, as copas daqueles pinheiros e daqueles eucaliptos, os ramos de contornos irregulares, os molhos de folhas agitando-se, começavam a ganhar uma vida própria e diferente da que antes os animara. Como sombras chinesas que as mãos maleáveis de um artista projeta num pano branco, à luz de uma vela, aquelas árvores desenhavam aos meus olhos coisas prodigiosas. Ali parecia-me ver a cabeça de um cão.
Além a proa de um navio avançando sobre um mar revolto, mais adiante um pássaro, ou uma mão, ou uma cara. Com o passar dos dias, todas aquelas imagens se me foram tornando familiares e mesmo durante o dia, se calhava de olhar para as árvores, lá estavam, dançando ao vento, o cão, o barco, o pássaro, a cara. Mas era quando a noite se aproximava, quando a minha mãe me fazia recolher ao interior da sala para me proteger da aragem mais fria e eu ficava a olhar para fora através da vidraça, é que a ilusão era mais perfeita. A pouco e pouco, foi nascendo no mais profundo de mim o sentimento, a convicção de que aqueles seres que eu via eram verdadeiros, que tinham existência real. No meu espírito, as árvores que eu via durante o dia ladeando o edifício, como sentinelas mudas, mas atentas ao nosso bem-estar, transformavam-se, mal caía à noite, em criaturas de natureza bem diversa, quiçá ameaçadora. Ganhando vida própria, parecia que a qualquer momento, transfiguradas naquelas criaturas enormes que eu me habituara a ver nos seus contornos, levantariam das profundezas do solo as raízes e se arrastariam por montes e vales, perseguindo-se, sabia-se lá que infernais desígnios. Comecei quase a temê-las. As minhas tardes mudaram, pois as horas que passava a olhar para a paisagem, em vez de me tranquilizarem e entreterem, não passavam de uma longa espera pelo momento em que aqueles seres noturnos mais uma vez se levantariam do sono mortal em que se recolhiam durante as horas de sol. Um dia, precisamente ao fim da tarde, estava eu sentado junto à janela, num cadeirão que se tinha ali posto para o meu uso exclusivo, e, ao contrário das semanas anteriores, o dia tinha estado chuvoso, embora não estivesse frio, pelo que não me tinha sido possível estar à tarde na varanda como era meu hábito. Mais uma razão para que nesse farrusco entardecer eu me detivesse a olhar lá para fora, para aquela paisagem tranquila que nessa altura conhecia já nos mais ínfimos pormenores. Com a chuva, a terra molhada exalava um cheiro especial, profundamente agradável, que mesmo dentro de casa se sentia. Um cheiro diferente dos 1001 cheiros com que o campo nos assalta as narinas quando o sol brilha sobre as plantas verdejantes. Perdido na contemplação das nuvens carregadas, das matas longínquas e das casas que à distância pareciam de brincar, perdia-me em pensamentos, deixando a imaginação substituir-se ao que o corpo ainda não tinha forças para fazer, ou seja, passear por esses campos fora, tocando cada árvore e cada pedra, percorrendo cada carreiro até ao riacho que corria lá muito ao fundo. Por estar tempo de chuva, o dia era mais curto e a noite antecipava a chegada, cobrindo com o seu manto de trevas essas serras além. Olhei para as árvores próximas da casa. Lá estava o cão, ali o pássaro, depois a cara. Agitavam-se naquele dia com mais vigor do que habitualmente, por mor do vento que arrastava as nuvens de cá para lá, formando e desfazendo castelos enquanto não se dissolvia tudo em precipitação. Devagarinho, o vespertino crepúsculo, enriquecido já do esplendor da claridade diurna, esquecido já do esplendor da claridade diurna, deu lugar à escuridão, que só não era total porque a lua, embora quase encoberta pelas nuvens espessas, conseguia ainda fazer valer um pouco do seu fulgor sobre as trevas reinantes. Nesse momento, olhando para as copas das árvores, vi algo que nunca tinha visto e que nunca esqueci. Passando por detrás delas, por detrás do cão, do navio, do pássaro, de todas aquelas figuras que eu tão bem conhecia, um vulto gigantesco desfilava à minha frente, encobrindo nuvens, lua e estrelas, num disforme eclipse. A figura tremenda movia-se sem hesitação, mas devagar, e só vagamente eu lhe conseguia associar o feitio a um vulto humano. Era como um gigante informe, a galgar em passos enormes os vales e os caminhos, recortando-se em perfil contra a negritude dos céus. Atónito, fiquei incapaz de desviar o olhar de tal cena, e mesmo depois da espantosa sombra desaparecer por trás dos penhascos que finalmente a ocultaram da minha vista, continuei preso à contemplação do céu escuro contra o qual as árvores mal se distinguiam, como aguardando que regressasse. Não fazia ideia
do que aquela coisa pudesse ser, pois não conseguia associá-la a nada que eu mais ou menos conhecesse ou de que sequer tivesse ouvido falar. Ao princípio, ainda pensei que me estava a enganar, que era apenas mais uma invenção do meu espírito ligeiramente febril, desenhada em perfil no ramo das árvores. Mas estas conhecia-o bem, nas suas posições estáticas e imutáveis. Não tanto por falta de nenhuma das figuras habituais, logo me convenci de que o que via era outra coisa. Uma tal visão inspirou-me grande temor, razão pela qual nem me atrevi a falar no assunto, nem à minha mãe, que como sempre me acompanhava, nem ao meu pai, que por coincidência tinha de passar uns dias connosco. Nessa noite pouco dormi, um tanto obcecado pela visão daquele ser misterioso que vira passar por trás das árvores, recortado a negro sobre um céu já escuro e de dimensões que se me afiguravam verdadeiramente colossais. No dia seguinte, esperei com certa ansiedade pelo fim da tarde, para ver se apareceria de novo a mesma sombra. Enquanto as horas passavam, nem sabia se me agradaria ou não que o misterioso ser voltasse a aparecer. Se por um lado gostaria de verificar que a estranha aparição não tinha sido apenas produto da minha imaginação, por outro, o medo, quase pavor, que sentira à sua passagem, não me deixava desejar com grande fervor a sua renovada presença. Durante a tarde, novamente chuvosa, fui-me entretendo a ler. Há que reconhecer que, para a grande alegria dos meus pais, me sentia melhor e conseguia prolongar muito mais essas sessões de leitura. Mas quando se aproximava já a hora da ceia, sentei-me no meu cadeirão à janela da sala de jantar, perscrutando os campos à minha frente e as matas dos lados. Mais uma vez, seguindo o ciclo inexorável da rotação da Terra, as sombras das árvores foram-se alongando, projetadas por um sol cada vez mais próximo do horizonte, definido pelos cimos da serra em nosso redor, e quanto mais as sombras se estendiam pelo chão, mais as figuras imaginárias que eu via nos ramos faziam lentamente a sua habitual entrada. Fiquei a vê-las, silhuetas fantásticas, mas familiares, sempre, contudo, atento ao que pudesse aparecer por trás delas. A noite estava, se possível, ainda mais escura que na véspera, com nuvens mais carregadas, e as árvores desenhavam a negro os seus imaginados habitantes contra o negro das nuvens. Chovia de leve. Mas mais negra que a noite, mais negra que as nuvens, mais negra que as árvores, mais negra que a negrura, que de repente me tolhia a alma, o gigante informe não tardou a fazer a sua aparição, alçando os braços esqueléticos, que, torcendo-se em ângulos incríveis, pareciam querer arrancar do firmamento as poucas estrelas que as nuvens pesadas deixavam ainda entrever. Desta vez, sem o efeito da surpresa de que se havia revestido a primeira aparição da avantesma, pude observá-la melhor. O vulto imenso passava lentamente por trás das árvores à minha direita, desaparecendo para as traseiras da casa, longe da minha vista. Em certos momentos parecia assumir os contornos de uma figura humana, com os braços longos a varrer a atmosfera em gestos rasgados, enquanto noutros pouco mais formato aparentava que o de uma nuvem opaca entre a terra e o céu. Fui olhando com atenção, sem desviar os olhos por um momento que fosse, quase sem pestanejar, tal o espanto e o medo que sentia. Quando o mostrengo estava quase a desaparecer do meu campo de visão, virou subitamente para mim a cabeça, ou pelo menos a volumosa dilatação que estaria num ser humano seria a cabeça, e nesse repente abriram-se-lhe 2 olhos vermelhos, faiscando como 2 janelas abertas sobre o fogo dos infernos, enquanto mais abaixo uma linha branca se foi formando no lugar da boca, abrindo-se a pouco e pouco num esgar que eu não saberia qualificar, mas com o qual parecia querer significar que me via também, ali no escuro da sala, junto à vidraça, observando transido a sua passagem. Tal como na véspera, o estranho ser fez o seu percurso, devagar, mas sem hesitações, não se detendo até desaparecer. Para onde fora, ou até de onde vinha, eram coisas que me escapavam completamente, como me escapava também a verdadeira natureza daquele ente obscuro nascido da noite e trazido pelas nuvens de chuva. Nos dias que se seguiram, esperei muitas vezes a aparição do monstro,
Mas foram-se passando as semanas, umas aquecidas pelo sol, outras encharcadas por uma chuva persistente, e nunca mais voltei a vê-lo. Eu bem me punha à janela ou na varanda, quando o bom tempo o permitia, a olhar para os cimos das árvores quando caía a noite, para ver se a colossal silhueta escura surgia novamente, mas nada. Aos poucos, a minha saúde recompôs-se e, para grande satisfação da família, e minha, naturalmente, pude regressar a Lisboa e retomar, embora com as devidas precauções, a minha vida normal. Passaram-se mais de 40 anos sem que eu tivesse desejo ou oportunidade de voltar ao Caramulo. Parece-me até que a recordação da terrível doença que me afligira se associava àquela terra, tirando-me a vontade de lá ir. Ainda que, ao que tudo indica, aos seus bons ares deva afinal o completo restabelecimento. Só de pensar nos muitos desgraçados que, enfermos do mesmo mal que eu, por lá terão andado, antes e depois de mim, e nem sempre com a mesma sorte, toda a curiosidade de rever aqueles lugares se me desvanecia. Era como se o espectro da doença pairasse sobre a serra e sobre as casas, cobrindo tudo com um manto gélido de nevoeiro. Apesar de tudo, não tinha uma repugnância definida e definitiva por lá voltar, e, evidentemente, de mistura com tudo o mais, não podia evitar um suave sentimento de gratidão para com aquelas paragens, quase 1 quilómetro acima do nível do mar, que me tinha feito tão bem. Apenas não se proporcionara nunca uma visita. Mas a oportunidade haveria de surgir sob a forma de um convite para estar presente na festa de casamento do filho de um grande amigo meu, noivo de uma jovem cujas famílias eram justamente daquelas bandas. Gente abastada, gente da lavoura, que tinha progredido e prosperado. Tanto a cerimónia propriamente dita, apenas civil, por desejo dos noivos, como o copo d'água, estavam aprazados precisamente para um espaçoso restaurante do Caramulo, sobranceiro à encosta. Foi com um misto de nostalgia e uma pontinha de hesitação que aceitei. No dia marcado, lá estava eu, em plena vila, sabendo que revia, mas na prática vendo como se fosse da primeira vez, as ruas e os edifícios que me haviam acolhido décadas antes. Os tempos tinham trazido inevitáveis mudanças, mas pouco eu podia percebê-las, até pelo facto de, durante a minha estadia como convalescente, quase não sair de casa. A cerimónia decorreu sem incidentes que sejam para aqui chamados, e passámos à sala de jantar para o banquete que as famílias tinham organizado. O ambiente era festivo, a vista excelente, as vitualhas permitiam fartança e qualidade, dado o que se conhecia tanto da culinária regional como da fama da casa que nos albergava. Entre 2 dedos de conversa, com um ou outro convívio e o petiscar das variadas iguarias, foi-se chegando a hora da refeição propriamente dita e lá me amesendei no lugar que me estava reservado. Os meus companheiros de repasto não os conhecia, pois na verdade só tinha alguma intimidade com os pais do noivo. Mas, dada a boa disposição geral, não parecia que isso constituísse qualquer obstáculo a que se passassem uns momentos agradáveis. Já por alturas do café, enquanto os mais novos começavam um pé de dança, ao som de uma música um pouco alta demais para os meus ouvidos, mas aparentemente a seu gosto, dos 8 que cabiam à volta da minha mesa, sobrámos apenas 3. A fazer-me companhia ficou um casal, já de bastante idade, creio que tios da noiva, ou coisa assim, naturais do Caramulo e ali residentes desde sempre, tanto quanto percebi. Não fixei o nome dele, mas lembro-me que a mulher era uma Dona Emília. Conversámos de umas coisas e outras, como é hábito entre pessoas que não se conhecem. E a páginas tantas calhei em dizer que tinha por ali estado muitos anos antes, sem contudo me referir explicitamente aos motivos que lá me tinham levado, uma vez que a terrível doença que me atormentara, se bem que agora já debelada com relativa facilidade pelas armas da moderna farmacopeia, não deixava ainda assim de causar alguma repugnância. Daí, evidentemente, a conversa virou-se para como tudo estava diferente desses tempos já remotos, como tudo evoluía, desde o saneamento básico até à ascensão e declínio dos muitos sanatórios que pela vila e arredores se tinham construído. A dada altura, a propósito de qualquer coisa de que já não me consigo lembrar, o meu companheiro de mesa disse-me mais ou menos o seguinte: pois olhe que quando eu era novo, havia muito quem tivesse medo de vir ao Caramulo.
Por causa da tuberculose? Perguntei eu. Pois, por causa da tuberculose. É que, além dos doentes que se internavam nos sanatórios, outros hospedavam-se aí por pensões e casas particulares e nunca se sabia quem era doente e quem era são. De facto, a tuberculose, que era tão perigosa nessa época, devia assustar muita gente, comentei eu. A tuberculose e aquilo, acrescentou Dona Emília. Ao tal ouvir, o marido deitou-lhe um ar de esgalha que não percebi se era de admiração ou se de zanga. Eu é que, sem saber o que a senhora queria dizer com aquilo, fui perguntando, aquilo o quê, minha senhora? A Dona Emília, parecendo cair em si, de repente corou e não conseguiu mais do que gaguejar. Bom, aquilo, nada, coisas que se diziam. Não houve maneira da boa senhora adiantar mais nada. E a conversa ficou por ali, mas a minha curiosidade não. Assim que pude, chamei de lado o meu amigo Carlos e, contando-lhe a conversa de minutos antes, insisti com ele para que me explicasse do que se tratava. Olha, Joaquim, respondeu-me ele, confesso que não sei, mas está ali o Sr. Manuel, que é tio da noiva, e ele sabe de certeza, pois sempre viveu aqui e sempre se interessou pela história da região. Tem até uns livritos publicados. É ele a pessoa indicada para te elucidar. Anda que eu apresento-te. E assim se fez. O tio Manuel revelou-se uma pessoa afável e amiga de conversar. Expliquei-lhe sucintamente a conversa que tinha tido com o casal que encontrara na minha mesa e perguntei-lhe se sabia a que se poderia referir a senhora. O tio Manuel olhou-me com um ar intrigado e não sei se, desencantando alguma coisa na minha expressão ou movido por qualquer inspiração súbita, perguntou-me, inclinando-se um pouco na minha direção. Mas porquê é que quer saber? Olha que são histórias antigas. A maneira como os seus olhos pareciam querer penetrar nos meus e o tom sabedor com que fizera a sua pergunta trouxeram-me à consciência o que sem dúvida me bailava já no subconsciente, e não tardei a contar-lhe com certo pormenor o que eu tinha visto, ou julgado ver, quando na juventude tinha ali estado em convalescença. O tio Manuel ouviu-me em silêncio, sem me interromper uma única vez, apenas abanando de vez em quando a cabeça em sinal de assentimento. Quando acabei de contar a minha história, ficou por uns instantes calado. Depois começou a falar pausadamente, como se escolhesse com cuidado os termos com que melhor poderia descrever o que pretendia transmitir. Não sei se serei capaz de reproduzir com grande fidelidade o que me disse, mas mais coisa, menos coisa, foi o seguinte. Desde há muitos anos que me tenho entretido a estudar as antigas histórias e lendas que se contam por estas bandas, e olho que não faltam. Umas são histórias muito comuns, que aparecem um pouco por todo o lado, passadas de geração em geração, por tradição oral. Coisas assim como a famosa costureirinha, que se ouve agarrada à máquina de costura depois de morta, ou histórias de lobisomens, e então Mouras Encantadas. A região é especialmente rica em lendas de Mouras Encantadas. Parece que não há aí povoação nem outeiro, nem riacho que não afirme ter por lá um desses misteriosos seres de guarda algum tesouro. Sim, concordei eu. Já ouvi falar em histórias dessas. Lembranças dos tempos em que os mouros dominaram o território, sem dúvida. Sem dúvida, concordou o tio Manuel. Mas há outras histórias que são mais difíceis de explicar, até por serem menos vulgares, mais específicas de um só lugar. É o caso de uma lenda aqui de uma terra próxima do Caramulo, que era por certo aquilo a que a senhora se estava a referir. O tio Manuel fez mais uma pausa e eu cheguei-me um pouco mais à frente para não perder pitada. Conta-se que pouco tempo depois dos primeiros tuberculosos virem para esta região, buscar nos ares puros da serra a cura para o seu mal, algumas pessoas começaram a ver em certas noites mais escuras uma espécie de vulto correndo pelo meio das árvores. Ninguém sabia explicar do que se tratava. O certo, porém, é que pouco a pouco, mais e mais gente foi afiançando que tinha visto esse vulto, assim à volta dos sanatórios, à volta da povoação, sempre de noite, sempre no meio das árvores. Diz ainda a história, prosseguiu o tio Manuel, que ao cabo de sucessivos encontros a estranha criatura parecia estar a aumentar de tamanho. As primeiras descrições davam-na como do tamanho de um homem, mas em breve se falava já numa espécie de gigante, muito negro, que corria pelos bosques.
a semelhança com o ser esguio que eu tinha visto, por 2 vezes, passar atrás das árvores, delas se destacando pela altura, não podia deixar de me impressionar. E como é que isso tudo acabou? Perguntei. Bom, acabar não acabou, respondeu o tio Manuel. Nunca se chegou a saber do que se tratava. O certo é que, à medida que os sanatórios perdiam clientela, com o advento dos novos antibióticos, que combatiam a doença com mais eficácia, os habitantes aqui da região deixaram de ter esses encontros que até aí diziam ter uma certa frequência. As notícias de novas ocorrências foram se tornando cada vez mais esparsas, até pouco se ouvir já falar nelas. Hoje em dia, só as pessoas de mais idade é que se lembram ainda daquilo. Fez uma pausa e eu tão pouco sabia o que havia de dizer. No entanto, o quê? Quis eu logo saber. Há mais alguma coisa? O tio Manuel parecia hesitar. Nada, invenções, fantasias. Mas diga mesmo assim. Bom, naqueles tempos houve quem pensasse numa explicação. Dizia-se que era a morte que andava a rondar a vila, que tivesse ganho corpo e andasse por aí à solta. A morte ou a tuberculose, que nos espíritos das gentes desse tempo vinha quase a dar no mesmo. Diziam aí os aldeões que quanto mais gente morria, com a terrível tísica, mais o mostrenho crescia. Enfim, histórias de quem não sabe o que há de dizer. Eu não sei se eram histórias ou não. Sei o que vi quando tinha 16 anos. Se era a morte ou a doença a passar à minha frente, não sei, nem quero saber. Mas não me esqueço daquele gigante negro, nem do seu olhar de fogo, nem do seu demoníaco sorriso. Agora que a idade já vai avançando, só espero que quando chegar a minha hora o monstro não volte a aparecer. Depois desta história muito bem do António Monteiro, vamos dar a encerrar esta sessão. Quero, no entanto, recordar-vos que a segunda sessão vai decorrer no próximo dia 19 de fevereiro, aqui à mesma hora. Espero que tenham passado uma noite agradável e espero voltar a ver-vos sensivelmente mesmo. Obrigado.